tendência da jurisprudência é sempre, tudo pelo social, os direitos humanos, etc. Então, a tendência da jurisprudência é aceitá-los o capel desde que a pessoa ocupe o todo. Prestação de serviço, 593 e seguintes. O legislador de 2002 altera aquilo que ele chamava de locação de serviço. Mera terminologia, apenas alteração do vernáculo, sem maiores comprometimentos, chamando de locação de serviço o que é prestação de serviço. E logo no primeiro artigo, no 593, ele dá o seguinte recado: a prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial reger-se-á pelas disposições desse capítulo. Vocês estão percebendo? Que não vou dizer que isso aqui seja letra morta, mas é quase que o recado que o legislador dá também lá no capítulo do compromisso, quando nós temos hoje a lei do juiz arbitral de 96, que praticamente veio substituir o compromisso do Código Civil. Então, aqui, o recado está dado aqui logo no primeiro artigo: a prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial vai exercer pelas disposições desse capítulo. É porque quase tudo hoje está regido pelas leis trabalhistas, ou alguma lei especial. Mas, aqui, o legislador repetiu, praticamente, aquilo que já falava o Código de 16, e apenas um artigo que mereceria aqui algum comentário, seria o artigo 606, que não tinha correspondente no Código de que eu vou usar ler aos senhores. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação, não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se desse resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé. Novamente, aqui a questão da boa-fé. E aqui me faz lembrar, e aqui diz: não se aplica a segunda parte desse artigo quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública. E aqui me faz lembrar, logo mais hoje, ou semana que vem, quando formos falar sobre transporte, aquele problema do sujeito que transporta um amigo no carro dele. Ele bate o carro e aí o amigo morre. E a família, bom, mas ele estava com você, houve responsabilidade civil. O transporte era gratuito. Geraria aí um contrato de transporte, interrogação, que isso é interessante. Quer dizer, eu convido um amigo, ele se convida, vai comigo de carona e eu bato o carro e ele morre. E a família, não era transporte oneroso, não pagou passagem, não configurou-se o contrato, ou era um ato de amizade? Coisa interessante que nós vamos discutir sobre isso. Prosseguindo, o legislador aqui no artigo seguinte da empreitada. Aqui eu quero me deter um pouco, dando a importância aqui de alguns artigos. Artigo 600. Pagando aqui, estava apertando a artigo 614. Se a obra constar de partes distintas ou for de natureza das que determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir pagamento na proporção da obra executada. Parágrafo 2º. O que se mediu presume-se verificado em 30 dias a contar da medição, que não foram denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido em sua fiscalização. Isso não havia no Código de 16. Sabe por quê? Tantas eram as mazelas, as desavenças que havia entre empreiteiro, o problema do construtor. O senhor sabe dessa dificuldade, dessa fiscalização. Então o legislador colocou aí um prazo bastante exíguo, justamente para não dar mais insegurança no negócio jurídico. Apenas 30 dias. Você tem 30 dias, contando a medição, você tem que denunciar. Porque você tem que estar atento. Quer dizer, ou o dono da obra, você contratou alguém, o engenheiro, para conferir realmente aquilo que foi feito antes de fazer o pagamento. Porque aquela história que os mundo já dizia, quem pagar mal paga duas vezes. Eu paguei errado, depois eu vou querer discutir lá na frente, daqui um ano ou dois, a moeda já não é a mesma. Então é muito difícil sobrecarregando o judiciário. Então, ou você reclama em 30 dias ou cai-se para sempre. Quer dizer, mais ou menos essa é a tônica, é a intenção que o legislador quis colocar aqui no parágrafo 2º. 30 dias a contar da medição. Se não for, subtende que você aceitou aquilo e você não mediu, você não vai poder esperar
não vai poder esperar, o sujeito até se comprometer a verificar, muito ocupado, não fazer prazo. É curto, mas justamente foi proposital. Não foi um número cabalístico colocado pelo legislador, justamente para dar um prazo para a pessoa se interessar e falar, é isso mesmo e vamos para frente. E aqui o artigo 618, importantíssimo. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais de execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Parágrafo único. Decairá do direito de assegurado nesse artigo o dono da obra que tiver em mora, o dono da obra, desculpe, que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. Aí eu pergunto a vocês, como é que fica aquela famosa súmula do Superior Tribunal de Justiça, que eles têm 20 anos para reclamar da obra, desde que primeiro eu tinha que notificar em 6 meses, você lembra o que diz? Daí a súmula do STJ diz ali com todas as letras, né, que em 20 anos prescreveção para reclamar. Acabou. Por isso aqui, não tenho dúvida nenhuma que agora é esse prazo, 5 anos, o prazo irredutível, que aliás o Código 16 já dizia, né, se você lembra do Código, né, do engenheiro que tinha para responsabilidade, era 5 anos. Então não se alterou, mas a grande novidade está no parágrafo único. Decairá do direito e o prazo aí de decadência assegurado nesse artigo o dono da obra que não propuser ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. Então, vocês falam, bom, mas são coisas diferentes? Não. Primeiro, 5 anos dos contratos de empreitada, o prazo de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho. Solidez e segurança. E decairá o dono da obra que não propuser ação contra o empreiteiro. Então, o empreiteiro não vai ficar na mão do dono da obra por 10, 15 anos. Acabou, 180 dias, né, e o outro vai ter para mover a ação sob pena de decadência. Então, estou chamando a atenção, estou dando destaque, repetindo a exaustão, dada a importância dessa matéria e essa inovação. Como é que vai ficar a súmula do Superior Tribunal de Justiça? Né? Tenho para mim que é revogada, né? Porque eu acho que súmula é lei. Mas é claro que supera a apreciação dos outros, porque a matéria vai ser controvertida sim, sem dúvida alguma. Nesse capítulo da empreitada, o artigo 621, que mereceria algum comentário, por causa da questão da excessiva onerosidade, né? O problema da excessiva onerosidade. Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica fique comprovada a inconveniência ou excessiva onerosidade da execução do projeto em sua forma originária. Excessiva onerosidade da execução do projeto em sua forma originária. O que é excessiva onerosidade? É aquilo que o professor Reale e os autores do programa foram buscar no Código Civil Italiano de 42. Né? Excessiva onerosidade, influência italiana, que é aquele problema que nós tínhamos da famosa cláusula rebus sic stante, sua teoria da previsão. Você sabe que isso já estava consagrado pela jurisprudência. Na época que havia inflação galopante no Brasil, eu lançava um prédio, vendia a um preço X, e eu provava por A mais B que eu ia à falência se eu não tivesse um reajuste no preço. Então a jurisprudência já consagrou isso como teoria da previsão, era a cláusula rebus, que hoje, né, vocês vão encontrar nos artigos 477 e 478, que deve ser objeto da aula do professor Silvio Venosa, excessiva onerosidade. E nessa questão da excessiva onerosidade, realmente, eu tenho que provar, né? Essa questão da previsão, eu tenho que provar, não é qualquer tipo de contrariedade, né? Eu preciso provar planilha de custo, que realmente ela subiu muito acima daquilo que era suportável e previsível, né? Porque nós temos 84% ao mês de inflação, não era possível realmente se prever qualquer coisa em matéria até de construção civil. E realmente o problema se dava geralmente na construção civil, porque o automóvel, eu tenho 200 carros por dia que a fábrica sai, então eu tenho um custo. Prédio não, demora 3, 4 anos. Então, quantas moedas nos passávamos, dissídios, sindicatos,
greves, etc. Tudo isso encareceria a obra. Então, o sujeito fala, pacta sunt servandi, o pacto está contratado. Tudo bem, só que você vai ficar com o esqueleto. Em vez de você ficar com o prédio inteiro, você vai ficar com o prédio em tiras. Então, é questão de bom senso. E reajustar, porque senão o meu prédio vai passar a valer nada, virar pó. Portanto, o artigo 621, que justamente vem aqui, vem à tona novamente a questão da excessiva onerosidade, né? Estou apenas fazendo essa ponte com os artigos 477 e 471. Ainda no artigo 625, o legislador, bastante explícito, disse o seguinte: poderá o empreiteiro suspender a obra, primeiro, por culpa do dono ou por motivo de força maior. 2. Quando no decorrer do serviço se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas ou outras semelhantes, de modo que tornem a empreitada excessivamente onerosa, de novo, que é a questão da imprevisibilidade, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços. Inciso 3. Se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com um acréscimo de preço. Os senhores poderiam argumentar, mas o legislador é muito casuístico aqui, no detalhe, no pormenor. Assim. Mas acontece o seguinte, que nessa questão de empreitada, os senhores sabem dos problemas, os senhores que já tiveram obra feita por empreiteiro, o que eu estou dizendo aqui não é a história da carochinha, é uma realidade triste, né, que mata o sujeito de infarto do miocárdio com esse tipo de problema. Obra parada, falta de empregados, é terrível, né? A obra encarece, mas a gente sabe que quando começa o gasto, não sabe quando termina, a gente acha que vai gastar 500, gasta 2 milhões, quer dizer, é uma desproporcionalidade terrível. Então, quem já passou por isso, sabe que mesmo com todas essas, cercando de todas as formas, a gente sabe que alguém vai driblar e vai levar vantagem na coisa. Então, toma muito cuidado nesses contratos com engenheiro, com empreiteiro, porque sempre, né, alguém vai ter um prejuízo aí. Ou o engenheiro que dá o preço errado, dá o preço muito baixo, depois é obrigado a cumprir, ele quebra, simplesmente dá falência. Não tem como honrar mais aquele compromisso. Muito embora, como eu já disse e repito, nós temos hoje expressamente a questão da excessiva onerosidade no Código Civil de 2002. Preciso tomar para as instruções mais 5 minutos, porque eu vou encerrar para dar oportunidade para os senhores falarem. Eu vou ainda falar do depósito, semana que vem nós prosseguiremos. Questão do depósito. Eu vou encerrar hoje com o depósito, para dar oportunidade aos senhores, né? Artigo 528. O contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrato, se resultante de atividade negocial, se depositar ou praticar por profissão. Parágrafo único. Importante isso aqui, né? Se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultado de ajuste, será determinado pelos usos do lugar e na falta desse por arbitramento. E o 631. Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada. As despesas de restituição correm por conta do depositante. Eu quero aqui, antes de terminar, dizer ao senhor o seguinte: essa questão de depósito, o senhor sabe que na Constituição da República nós temos 2 únicos casos de prisão por dívida: depositário infiel e pensão alimentícia. Muito se discute sobre aquela questão, é por isso que os bancos não aceitam mais aqueles famosos cofres de aluguel, porque o banqueiro dizia: olha, eu não sei o que tem dentro. Se houver assalto, alguém vai dizer que tem $500 mil aí, tinha $10. Então eu não posso me responsabilizar por aquilo que está aqui dentro. Mas em contrapartida, o banco cobrava aluguel. É interessante a questão. Cobrava aluguel. Se era remunerado, não era gratuito, eu não poderia amanhã pleitear alguma indenização? Não. É por isso que os bancos não têm mais serviço, com raras exceções, os bancos não aceitam mais aluguel para dar joias de família, dólar, enfim, o que coubesse naquela famosa caixinha. Porque esse problema de depósito, imagine os senhores vão a um hotel, parte do pressuposto é uma presunção que os senhores vão criar uma mala.
Vocês não vão se hospedar num hotel aqui e vão guardar a mala no outro hotel também. Aqui não vai ficar minha mala, vai ficar... É claro que o acessório segue o principal. Então, a presunção é de que o hotel tem que guardar. Se houver roubo ou furto, sem violência, o problema da culpa ineligente ou invigilante? Aquele problema da culpa. E aí envolve a responsabilidade, é aquele problema de eu estacionar o carro e o motorista, lá no empregado de estacionamento, dá uma volta e bate meu carro, responsabilidade do patrão ou do comitente responde pelo quadro do preposto. Isso o Código de 2002 repetiu o Código 16 das obrigações por atos ilícitos. Ora, nessa questão é muito delicada, porque se amanhã eu vou acionar o hotel, é claro que eu vou acionar, porque a minha mala, fato objetivo, extraviou-se a mala, tem que ser indenizado, sob pena de uma coisa chamada enriquecimento sem causa. Ou então, a obrigação por ato ilícito. Ora, evidentemente que isso, só para encerrar realmente, nessa nossa palestra, esse dispositivo de enriquecimento sem causa, louvável no Código de 2002, louvável, porque o Código de 2002 diz, o que é o enriquecimento sem causa? É aquilo que lapidarmente o Orlando Gomes já dizia. Dá-se o enriquecimento sem causa quando há o enriquecimento de alguém, o empobrecimento de outro, e sem nexo causal, sem justa causa. Quer dizer, não há causa. É nesse sentido do enriquecimento. E tem mais. Se os senhores, nós hoje estudamos os contratos em espécie. Tem dois dispositivos, principalmente um deles na parte geral, importantíssimo no Código Civil, que é a questão da lesão. O Instituto da Lesão, que não tinha no Código de 16, mas tinha nas ordenações filipinas de 1603, tinha no direito romano e tinha no direito canônico. A lesão é enormíssima. E a lesão é enormíssima, o que é a lesão enormíssima? Por exemplo, eu ludibriava uma velhinha de 90 anos e comprava um apartamento que eu sabia que valia 200 por 20. E aí ela morre e os herdeiros vão entrar com uma ação, tinha aquela construção jurisprudencial de que houve lesão, houve enriquecimento, mas tudo isso era jurisprudência. Hoje nós estamos na lei. A lesão está lá, a desproporcionalidade. Instituto novo? Não é. Tem 2.000 anos, só que não estava no Código de 16. Estava no direito romano, passou para o direito canônico, porque o direito canônico mostrava da usura, aquela coisa toda que o senhor já sabe, né? Influência da Igreja Católica. E chegou nas ordenações de 1603. Inexplicavelmente, Bevilacqua tirou isso do projeto do Código Civil e o Código ficou capenga de 16, o problema da lesão. Tanto que o professor Caio Mário da Silva Pereira escreveu uma obra primorosa, a melhor obra que nós temos no Brasil, sobre a lesão dos contratos, né? Está em 7ª, 8ª edição, onde ele aborda toda aquela parte histórica, e agora, hoje, nós temos isso na lei, a questão da lesão, que está intimamente ligada ao capítulo do enriquecimento sem causa. Então, acho que devemos louvar o legislador por isso. Eu quero, então, terminar, mas na semana que vem já assumo compromisso com os senhores e vamos continuar falando de mandato, de transação, de compromisso e os novos contratos. Transporte, agência de distribuição, corretagem e comissão, que tem muito a ver do direito comercial. Eu agradeço imensamente a questão de dispensar e muito obrigado pela atenção e pela paciência de dispensar. Muito obrigado.